Jair Bolsonaro e Sérgio Moro trocam elogios durante o lançamento de projeto contra crimes violentos. Após semanas de desgaste entre os dois, o presidente chamou o ministro da Justiça de Patrimônio Nacional. Em resposta, Moro elogia a gestão Bolsonaro. O Conselho decide acabar com a política de preços diferentes entre botijões de gás de cozinha e de uso industrial. João Vacari Neto recebe indulto de condenação de 24 anos por ter cumprido 1/5 da pena e não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. A liberdade ainda depende de outros processos em que o ex-tesoureiro do PT também foi sentenciado. Corinthians fica no 1-1 com o Fluminense no Maracanã e garante vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana. O próximo rival será o Independiente del Valle, do Equador. E no Paraguai, o River Plate empatou com o Cerro Porteño em 1-1 e será então o adversário do Boca Juniors na semifinal da Libertadores. Agora são 6h30, um ótimo dia para você que está chegando agora aqui com a gente ao Band News, primeira edição dessa sexta-feira. Sou a Paula Valdez, sigo te fazendo companhia por aqui até às 8 horas da manhã, então fica com a gente para saber quais são as notícias mais importantes de hoje. Antes de sair de casa, te ajudo também a se preparar para o trânsito, para o tempo em algumas capitais do país. Então já vou começar direto falando do trânsito aqui em São Paulo. A gente tem imagens da Avenida Nações Unidas no sentido da rodovia Castelo Branco. Por enquanto, trânsito tranquilo por lá para o motorista, a gente está vendo agora nessas imagens. Motorista trafegando com tranquilidade nessa manhã. Agora te lembro que 6h31, logo mais, a partir das 7 horas da manhã, começa a valer o rodízio municipal de veículos, hein? Hoje valendo a restrição para placas que têm finais 9 e 0. Se é o seu caso, ou sai logo de casa se dá tempo de chegar no destino até as 7 horas da manhã, sem passar do limite de velocidade, ou fica tranquilinho aí, porque só depois das 10 horas da manhã, viu? Caso contrário, é multa e multa salgada. A gente tem também o nosso Motolink sempre circulando, te mostrando as imagens do trânsito nessas primeiras horas do dia. Agora ele está na Rebouças, na Avenida Rebouças, ali no sentido centro. Rebouças sempre liga, né, a Paulista com a Marginal Pinheiros e aí depois ajuda o motorista que chega a Marginal Pinheiros também chegar ao centro da cidade a partir da Rua da Consolação. Na Rebouças, o trânsito já está um pouquinho mais intenso, a gente vê, né? Mas ainda sem nenhum ponto de lentidão, pelo menos nesse momento. O motorista está trafegando com tranquilidade, a gente vê lá o fundo da imagem, o sol já aparecendo, mas agora quando está parando esse caminhão é porque o semáforo fechou, viu? Não é porque o trânsito está parado ainda na Rebouças, não. Tá indo tranquilo por lá, ainda pode ser uma boa alternativa para o motorista, assim. Agora, dando um trânsito geral para você, a gente dá uma espiada aqui no site da CT, exatamente agora, acabei de atualizar, faz 2 minutinhos, olha só. A gente tem 13 quilômetros de congestionamento em toda a cidade de São Paulo nesse momento, que é pouco ainda, tá? É baixo. Por enquanto, a zona leste da cidade, a zona oeste, na verdade, da cidade, é a mais complicada, com 6 quilômetros de lentidão. Aliás, sempre é a zona oeste a mais complicada nas primeiras horas do dia, né? Depois a gente tem a leste já com 5 quilômetros e a norte com 1 quilômetro. Regiões centro e sul ainda não registram congestionamento na manhã de hoje. Agora eu te lembro que é sexta-feira, né, gente? O trânsito geralmente em São Paulo é bem mais complicado na sexta-feira, principalmente na volta para casa. Então tem que ter paciência. Se estiver ali parado no trânsito, pensa, gente, é sexta-feira, já estou chegando, já vou aproveitar. Vai com tranquilidade, tá? Agora eu vou trocar aqui, a gente vai abrir o Twitter do Rio de Janeiro, agora do Centro de Operações do Rio, para você também ter algumas dicas, se você está na capital fluminense, de como está o trânsito por lá na manhã dessa sexta-feira. Olha só, eles já estão dando inclusive uma previsão de chuva no domingo, mas até lá sol, com temperatura na casa dos 30 graus. Já vou falar da previsão do tempo para você. Agora, olha só, a gente tem 13 minutos ali pela Ecoponte de fluxo sentido Niterói normal, a 13 minutos. Linha amarela, no sentido Barra, o trânsito tá bom. Isso foi às 6h22, então há mais ou menos uns 10 minutinhos. E também no fluxo lento daí para o Rio, dos acessos ao Moncaguê e da reta do Cais para a saída da rodoviária. Aí tá um pouquinho mais complicado. A gente tem também aqui linha vermelha para você. Trânsito intenso já, hein? Para o motorista do Rio de Janeiro na linha vermelha, no sentido centro. E não tem retenções no sentido Baixada na altura do Galeão. Então, tá bom no sentido Baixada,
tá ruim na linha vermelha para quem está indo para o centro da cidade. Falando agora da Avenida Brasil, não tem retenções na altura de Benfica até o momento em ambos os sentidos. Já é um movimento intenso nessa região do Rio de Janeiro, mas ainda sem para e anda para o motorista. E a gente tem imagens também ao vivo aqui do trânsito do Rio de Janeiro, do acesso à ponte Rio-Niterói, que é sempre também bem complicado nas primeiras horas da manhã. Muita gente, né, que mora em Niterói e vai para a capital fluminense nessas primeiras horas do dia, porque estuda, porque trabalha lá. Por enquanto, o acesso à ponte Rio-Niterói está tranquilo ali na Avenida Brasil, viu? Por enquanto, não tem lentidão para o motorista, então tá bem tranquilinho aí, Avenida Brasil, no sentido da ponte Rio-Niterói. É uma boa alternativa para você, motorista do Rio de Janeiro, neste momento. Mas daqui a pouco já começa a complicar, porque aumenta também o movimento da ponte e aí os acessos a ela também começam a ficar bem complicados. Tá vendo aí no asfalto do Rio de Janeiro o sol refletindo? Há pouco a gente estava vendo aqui no Twitter do Centro de Operações do Rio, falando aí, dando alerta de sol hoje, pelo menos por enquanto, chuva só no domingo. Então, hora da gente falar da previsão do tempo. Começo te mostrando o satélite aqui para a gente ter um pouquinho da ideia do que está acontecendo. Lembra que nos últimos dias tinha aumentado a nebulosidade no Brasil? Olha só, praticamente não tem mais não nebulosidade agora. Um pouquinho aqui no sul de Minas Gerais, também no norte do país. Isso tudo quer dizer que a gente está com aquela massa de ar seco grande e poderosa predominando. Quando chove, não é uma frente fria, pelo menos por enquanto. É por causa de uma umidade que vem do mar, é por causa do calor, são pontos isolados. O que a gente tem realmente hoje no Brasil é uma massa de ar seco predominante, nesse que vai ser o último fim de semana de agosto. Agora a gente muda para os ícones, para você ter uma ideia de onde vem essa chuva que eu te falei, que é por causa da umidade e tal. No norte do país, de novo, a gente tem possibilidade de chuva. Você deve prestar atenção que praticamente todos os dias, aqui no extremo norte do país, a gente tem essa área em azul, né? Essa chuva que é típica de inverno nessa região do país. É uma chuva que geralmente vem no fim do dia, depois de uma tarde bem quente, e que por causa desse encontro aí de chuva, de instabilidade com calor, pode ser forte em alguns momentos. Mas essa chuva é bem-vinda no norte do país sempre, principalmente por causa das queimadas, tá? A gente tem uma frente fria avançando no sul do país. Então, hoje, temos alerta, sim, de chuva forte para o sul até o fim do dia. Rio Grande do Sul. Chega hoje essa frente fria no Rio Grande do Sul. Por lá pode chover forte, viu? Com trovoadas, rajadas de vento, enfim, aquela chuva com tempestade, o pacote completo. Por causa disso, a temperatura cai logo depois da chuva também. Agora, aqui entre o norte do Espírito Santo e o litoral nordestino, a gente segue com aquela chuva que vem do mar, aquela umidade que vem do mar. Segue bastante ainda a nebulosidade, principalmente no litoral da Bahia, por causa dessa umidade toda, mas também é uma chuva que vem e vai, não dura o dia inteiro e não deve ser muito forte. Forte chuva hoje só no Rio Grande do Sul. Em toda essa área em laranja do mapa, aquela massa de ar seco predominando forte que eu estava mostrando e falando para vocês, tá? A gente tem Santa Catarina, Paraná, praticamente todos os estados do Sudeste, do Centro-Oeste e interior nordestino com essa massa de ar seco predominando hoje. Quando tem uma massa de ar seco, quer dizer que não chove. O sol aparece às vezes com um pouco mais de nebulosidade, às vezes menos. Atenção, Sudeste e Centro-Oeste do país, para baixa umidade relativa do ar. A gente está com uma situação bem complicada, gente, principalmente aqui no interior de Minas e de Goiás, viu? Nessas duas regiões, tem cidades que não registram chuva há 100 dias. É muito tempo. Então, a possibilidade de queimadas nessas regiões é grande, de ter focos de incêndio nessas regiões é grande. E a umidade relativa do ar fica muito baixa. E aí no centro-oeste e no sudeste quase como um todo, viu? Então é aquele dia que tem que tomar bastante água, porque isso aí só deve mudar lá pelo domingo. Vamos dar uma olhadinha nas máximas? Se tem sol, tem calor, né? Mesmo no inverno não tem como fugir. Olha só, 38 graus em Tocantins. Quer mais? Parece inverno. Assim segue com calor de mais de 30 graus no norte, no nordeste. Em Salvador, uma temperatura um pouquinho mais baixa por causa da nebulosidade, que predomina, que eu falei para você. 24 graus de máxima. Já no Rio, a gente tem calor de 29. Em São Paulo, também 29 graus. Mesma temperatura máxima hoje prevista para Brasília. 25 em Floripa, 27 em Curitiba, 26 em Porto Alegre. Mas olha só, ainda 26 em Porto Alegre, viu? Porque já vai chover por lá. Aliás, a gente tem
imagens ao vivo de Gramado, que fica na Serra Gaúcha, para mostrar para vocês como é que está amanhecendo o tempo por lá, com bastante nebulosidade ainda, uma certa névoa, na verdade. Isso já mostra que a umidade começou a avançar por lá. 16 graus marcam os termômetros agora. A gente sabe que Gramado, na Serra Gaúcha, é uma das regiões, é uma das cidades, na verdade, mais procuradas pelos turistas no inverno, que daqui a pouquinho está acabando, mas esse fim de semana, se turista quer frio, vai ter frio, viu? Porque hoje, aquela frente fria que eu estava falando para vocês chega, então nas próximas horas já pode ter chuva aí em Gramado. Por conta disso, a temperatura cai bastante. Olha só no domingo, a máxima não passa dos 14 graus, sendo que agora a gente está registrando hoje uma mínima de 16. Então, fim de semana em Gramado, de chuva e frio, chuva que já chega nas próximas horas e pode ser inclusive forte, tem que ficar atento. E no dia em que o governo lançou um projeto contra crimes violentos, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, trocaram elogios. Vamos falar agora um pouquinho de economia, hein? Porque a Bolsa de Valores ontem, quinta-feira, superou 100 mil pontos. Foi um avanço de 2,37%. Olha só, a gente teve o Ibovespa aí com alta de 2,37%, mais de 100 mil pontos. Isso não acontecia há quase um ano. Por consequência, o dólar também teve um dia bem difícil, fechou com maior valor em quase um ano também. A gente fechou aqui com uma alta de 0,34%. Para compra ficou R$ 4,169 e para venda R$ 4,171. Essa variação aí toda bem diferente. Na véspera, na verdade, a moeda norte-americana, na quarta-feira, tinha fechado também praticamente estável, mas estava a R$ 4,1579, renovando, inclusive, o patamar máximo de fechamento desde setembro do ano passado. Bom, de acordo com os economistas, por que tudo isso aconteceu? Bom, esses resultados refletem nas incertezas também e principalmente lá na Argentina, que teve um dia difícil, uma quinta-feira difícil, depois que o governo anunciou, inclusive, que vai tentar renegociar aí os seus bilhões de dívidas. Também reflexo dos números do PIB, que a gente, inclusive, falou aqui para vocês, mostrou nos jornais e que mostraram uma alta de 0,4% em relação ao trimestre anterior. E ainda falando então do PIB brasileiro, ele cresceu sim mais do que esperado no segundo trimestre. E esse aumento ele foi puxado pelos ganhos da indústria e dos serviços. O resultado indicou a atividade econômica ainda fraca, mas representou aí um pequeno alívio, já que havia o risco de o país entrar em recessão. Agora, às 6h46, sigo por aqui para a gente abrir o nosso telão e te mostrar centro-oeste do país, Goiânia. Como será que em Goiânia começa essa sexta-feira, já com o sol brilhando e refletindo aí nos prédios, né? Pois é, teremos mais um dia de tempo seco em Goiânia. Eu sei que quando chega sexta-feira, tudo que o pessoal quer ouvir é uma previsão de sol e calor, como vai ter lá, por exemplo. Agora já faz 19 graus, à tarde a temperatura passa fácil dos 30 e assim segue durante o fim de semana. Só que por lá isso é um problema, porque é muito tempo já sem chuva, gente. Isso é ruim para a saúde e é ruim também para as queimadas, viu? Então tem que ficar atento. Às vezes é bom a gente ter uma chuva, viu, para dar uma aliviada, mas infelizmente não é o caso de Goiânia. Então, já que é assim, aproveite, mas com responsabilidade. Sempre beba bastante água, viu? Para não fazer mal à sua saúde. E os presidentes da Câmara e do Senado fecharam um acordo para voltar à proposta paralela da reforma da Previdência nas duas casas até o fim do ano. O projeto inclui estados e municípios, além de outras fontes de financiamento que aumentam a economia prevista para mais de 1 trilhão e 300 bilhões de reais em 10 anos. E um ano depois de criado, o Serviço de Combate à Fake News sobre Saúde já recebeu 12 mil mensagens. Na maioria dos casos, especialistas tiraram dúvidas sobre vacinação e desmentiram notícias falsas sobre curas milagrosas. Agora faltam 6 minutinhos para 7 horas da manhã. Lembra que há pouco eu mostrei para você aqui uma tabela do quanto a Bolsa de Valores de São Paulo, o dólar ontem acabaram sendo impactados também por causa da crise na Argentina? Pois é, especialistas dizem que o Brasil não deve sofrer impacto financeiro com esse agravamento da crise na dívida da Argentina, não. E que a Argentina, inclusive, pediu à FMI para renegociar o pagamento.
Já viu na vinheta, né? É hora do esporte aqui no Jornal Band News, primeira edição. A gente começa falando do Corinthians, que sim, né? Tu deve estar feliz da vida em casa. Copa Sul-Americana conseguiu a classificação para a próxima fase do campeonato. O editor Pedro Beltrão já está aqui do meu lado. Tudo bem, Pedro? Bom dia. Tudo bom, Paula? Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Band News. E o Corinthians que jogou melhor que o Fluminense, teve uma partida, principalmente no primeiro tempo, muito acima do Fluminense, mas só conseguiu a classificação ali no critério do gol fora de casa. O Corinthians empatou a partida por 1-1, saiu na frente, e por causa daquela primeira partida que foi 0-0 aqui em São Paulo, agora o Corinthians, num Maracanã lotado com 57 mil pessoas, empatou por 1-1. O Pedrinho, que era dúvida para a partida, fez o primeiro gol. E o Fluminense até chegou ao empate, mas não conseguiu a virada. O empate foi com o Pablo Diego. Essa partida marcou o... Desculpa, Pablo. O Corinthians agora vai enfrentar o Independente Del Valle, do Equador, na próxima fase. E a gente tem aqui na nossa tela os confrontos da próxima fase da Copa Sul-Americana. Agora o Corinthians é inacreditável, né, Pedro? Ele não investe, mas eu não sei o que ele faz. É a força da camisa, é a força da torcida. O Corinthians acaba se dando bem. É um pouco de tudo, né, Paula? A gente sabe que o Corinthians tem aquele peso de ser o Corinthians, da camisa mesmo. O Fábio Carille também é um técnico que muitas vezes é criticado por ser um técnico mais retranqueiro, um técnico mais copeiro, mas a gente vê que dá certo, dá resultado. Então tá aí na tela, Corinthians e Independente Del Valle, como eu falei, no dia 18 de setembro, aqui em São Paulo, a primeira partida. O jogo da volta lá em Quito, no Equador, no dia 25 de setembro, uma semana depois. E no outro lado da tabela, Colón e Atlético Mineiro. O Colón recebe o Atlético Mineiro em Santa Fé, o Colón da Argentina, no dia 19, e a segunda partida no dia 26 de setembro. A gente pode ter uma final brasileira, então? Exatamente, isso mesmo que eu ia frisar. Corinthians e Atlético Mineiro podem estar na final da Sul-Americana, e eu acredito que é bem possível, Paulo, porque são as duas melhores equipes, são as duas equipes que têm mais camisa também, como você bem frisou. Então eu acredito que podemos ter uma final brasileira aí na Sul-Americana. Ai, bacana. Eu gosto quando tem final brasileira, quando não é Grenal, tá? É isso senão aí. Não aguenta coração, mas porque é bom estimular que os jogadores que jogam no Brasil, né? Inclusive o Tite foi sempre muito criticado. Dessa vez ele botou mais jogadores brasileiros que jogam em times brasileiros aqui. E eu acho que é bacana sempre também dar uma frisada e dar uma, estimulada nos jogadores aqui no Brasil. Falar de Libertadores também? Exatamente. Boca Juniors. Você falou que na Copa Sul-Americana podemos ter uma final brasileira, e na Libertadores já é certo que teremos uma final Brasil e Argentina, né? Porque o atual campeão River garantiu a classificação com um empate com o Cerro Porteño lá no Paraguai por 1-1 e confirmou essa vaga aí para a próxima fase. O time argentino tinha vencido a primeira partida por 3-0 em Buenos Aires, por 2-0, perdão, em Buenos Aires, e agora vai enfrentar o principal rival, o Boca Juniors. Nossa. E era aquele o medo, Grenal deles. aquele medo que você tinha do Grenal. Me livrei. Eles estão com medo lá, o Boca Juniors vai ter que enfrentar. A gente também tem a tabela aqui da Libertadores, a gente mostra aqui. Então, portanto, o primeiro jogo, dia 1º de outubro, no Estádio Monumental de Núñez, estádio do River Plate.